Opa, alô, ouvinte do Economia Fácil. Vamos seguir aí a temática da inflação para as famílias de baixa renda, agora no mês de agosto, a inflação dos alimentos. Dessa vez, agora estamos conversando com Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, nosso habituê aqui no programa. Flauzino, a gente já estava conversando aqui, que é o tema da edição, sobre a inflação dos alimentos. Mas eu queria passar para você 3 perguntas rápidas. A primeira é que foi divulgado, né, o IBGE divulgou o Índice Oficial de Inflação do Brasil, né, o IPCA, às vezes chamado também de INPC, tem o INPC e tem o IPCA, né? E ambos registraram variações na cesta de compras das famílias, especialmente aquelas com renda até 5 salários mínimos. E aí o nosso contraste, né? O INPC ficou em 0,45, acima da inflação oficial, que é medida pelo IPCA, do IBGE, que registrou 0,24%. Então, queria que você explicasse para os nossos ouvintes, rapidamente, esse contraste, né? O tema da semana passou a ser o preço, principalmente, do arroz. O que vem acontecendo? Que contraste é esse na qual a boa parte da população percebe uma alta dos preços, que não se limita ao arroz, vários alimentos, óleo de soja, mas que se estende até a outros itens, para além do grupo alimentos, mas que a inflação oficial do mês de agosto foi tão baixa. Flauzino. Obrigado, Almir, pelo convite. Agradeço aí, mais uma vez, estar participando do Economia é Fácil, na Web Rádio Censura Livre. Dizer um olá aí para todos os ouvintes. E sobre a questão da inflação, é interessante a gente entender que quem produz para os alimentos chegarem na nossa mesa e tal, a nossa alimentação local é a agricultura familiar. Ela é que corresponde aí a quase 70% da produção agrícola que abastece as nossas mesas. Então, de vários anos para cá, houve um corte de políticas públicas para que a gente fortalecesse a agricultura familiar, formas de financiamento, de seguro, e também da reforma agrária. Enfim, várias políticas de acesso à terra para que a gente tivesse uma diversificação e um aumento da produção desses alimentos, né, que são os alimentos que não são commodities. Então, a gente tem uma rivalidade que existe entre o agronegócio, que é o latifúndio, monocultor e exportador, e o pequeno agricultor, pequena propriedade rural, que é mais variado, né? Então, ele produz pequenas quantidades e várias produções diferentes. E isso acabou deixando de existir, né? Principalmente de Temer até Bolsonaro, né? Que praticamente foram quase extintos. E a gente sentiu muito essa questão de falta de políticas públicas agora no período da pandemia. Faltou logística da produção, a agricultura familiar não teve uma ajuda emergencial, não teve socorro de suporte, então várias coisas que isso está chegando agora nesses aumentos de preço. Então faltou produção, faltou ajuda às famílias do campo para que produzissem mais. Então, se você não tem produção, você tem falta de mercadoria, e a falta de mercadoria faz com que os preços aumentem. Isso é um dos motivos que a gente está sentindo aumento do preço, né, da cesta básica. A outra questão é o dólar. O dólar alto favoreceu todo tipo de exportação. Então, tudo que era produzido no Brasil começou a ser exportado para aproveitar o preço do dólar. E começou a faltar mercado aqui também, produto aqui no mercado local, que ajuda na pressão dos preços. E o dólar também faz parte dos insumos,
né? Faz parte de adubos, de fertilizantes e outras coisas mais, de sementes que são importadas, e isso encarece mais o produto. Além da gasolina, da energia elétrica, da água, muitas coisas de preços controlados também aumentaram. Então, isso força com que os insumos, né, aumente os preços. E a outra, que ajuda a somar a tudo isso, houve uma diminuição da área plantada de arroz, de outras lavouras. Por mais que tenha aumento de técnica, de aumento de produção, isso não foi suficiente, porque a redução da área plantada foi muito grande. Porque as commodities, como estavam com preço ótimo, elas avançaram, como a cana-de-açúcar, o soja, o milho, eles avançaram para cima das áreas dos pequenos produtores, virando quase tudo monocultura. Isso para exportação, né, para virar ração lá na China, para virar... A China é um grande comprador, na qual ela está formando estoques para controlar novas situações de pandemia ou novas situações de dependência de alimentos. Então, ela está se resguardando disso. Então, ela está comprando muito e vai comprar mais. E o Brasil vai sentir esse impacto, essa concorrência com a China nos preços locais. Então, vai sentir esse aumento de preço, essa inflação. E quem que vai sentir mais é o assalariado, é o desempregado, é aquele que tem baixa renda, porque eles vão sentir que o feijão está aumentando, que o arroz está aumentando, e ele não vai ter mais dinheiro para se alimentar. Num país que está com 40 milhões assim, de pessoas à procura do desempregado, no subemprego, isso vai dificultar muito. Ainda mais quando o governo federal vai reduzir o auxílio emergencial de 600 para 300, e a cesta básica, com 300 reais, a gente não consegue nem comprar a cesta básica. Tá? Vai ser uma questão de quase sobrevivência, vai ser de subsistência. Né? A gente não vai ter essa situação de compra e de autonomia das famílias. Então a gente vai sentir muito. A gente vai ver muita dificuldade do nosso povo nessa questão da inflação dos alimentos. Então essa é umas questões. Flauzino, a gente já está... responde todas as suas perguntas. Não, sim, sim. Só para a gente concluir rapidinho, 1 ou 2 minutos, não sei se você nos escuta, é que o quanto a ausência, você pudesse aprofundar um pouco, o quanto a ausência de uma política agrícola com estoques reguladores, ampliação do insumo, estímulo à produção de variedades e gêneros, por um lado, e a outra, a própria reforma agrária, uma política agrária que apoiasse a agricultura familiar, que é mais voltada, né, à produção desses alimentos, poderia estar evitando esse tipo de situação na nossa economia. O quanto a opção pelo latifúndio, a monocultura, encarece os alimentos. Como eu disse, né? Então a produção de foco, de carro-chefe do governo federal, atualmente, é a monocultura do latifúndio, para exportação. Eles querem vender para o exterior. E fazem tudo que é política para isso. O Plano Safra, que foi em junho desse ano, só incrementou 300 bilhões de reais para o incentivo da produção agrícola no país. Só que quase 90% desse recurso vai para o latifúndio. 10% fica para dividir em todo o Brasil para os minifúndios, né, os pequenos produtores de agricultura familiar. Então, você não tem incentivo, você não tem investimento. O Pronaf está parado. Investimentos de políticas agrícolas para a agricultura familiar foram completamente extintos. E a política de compras, de estoques, porque uma política pensando, planejar, pensando numa situação, por exemplo, de
de preços, pandemia, catástrofe e outro mais, o governo federal uma compra de produtos, o PA, e com o governo para poder depois distribuir para a população. Então, você teria uns estoques comprados, mas não aconteceu porque as políticas públicas da Conab foram completamente sucateadas. Né? Os DEMAB, os veículos que iam buscar a produção, todos foram parados. Né? Então, você hoje não está preparado com políticas públicas para uma emergência dessa. A reforma agrária, com o NABAN à frente do INCRA, praticamente zerou a questões de novas propriedades, de aquisição de novas propriedades para dividir para pequenos produtores. Então, você não tem uma política real, pública, para que a produção de alimentos pela agricultura familiar, pelo pequeno agricultor familiar, seja instrumento de política econômica para combater a inflação. Que se você aumenta a produção através da agricultura familiar, você teria controle de preços, você teria controle da inflação, principalmente da cesta básica. Né? Era uma função do governo e uma obrigação dela intervir na economia e regular essa produção de alimentos para que a população mais carente tivesse acesso à alimentação mais barata. Então, não existe uma combinação de políticas públicas com uma política econômica de inflação de alimentos no governo federal e nos demais governos estaduais. Então, a gente vê isso muito claramente agora, né, com o aumento de preços dos produtos da cesta básica, sem com que você tenha controle sobre isso, né, se você puder o governo regular. Então, a gente tem uma completa ausência da reforma agrária e de incentivos da agricultura familiar. Tá bom, Flauzino, muito obrigado, eu agradeço. Nós conversamos com Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. É uma entrevista gravada para a edição da Economia Fácil desta quinta-feira, dia 10 de setembro. Muito obrigado, Flauzino. Até a próxima participação. Eu que agradeço os ouvintes do Economia Fácil, no da Web Rádio Censura Livre.